Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão na noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida e de forma alguma encontrarão escape. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, o grande dia, que ele diz, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Porquanto vós todos sois da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sempre sóbrios. E sejamos sóbrios, pois os que dormem, adormecem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embebedam. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Versículo 11 e último. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Curve tua cabeça, irmão, vamos orar mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra. Eu confesso nessa noite, Pai, que ela é santa, que ela é poderosa e que ela é inerrante, Deus. Eu confesso nessa noite que a tua palavra, Pai, é autoridade para a minha vida e a vida da tua igreja. Eu, Pai, mais uma vez, Pai, eu declaro que a tua palavra, Pai, somente a tua palavra é a revelação plena, o manual para que eu e a tua igreja, nós, Pai, possamos viver uma vida santa e perfeita. E peço ao Senhor nessa noite, Pai, que o Senhor nos conceda, Pai, entendimento da tua palavra, que o Senhor nos ajude, Pai, a perceber o texto, Pai, o que o Senhor quer falar com a tua igreja. Peço também, Pai, que eu, nessa noite, Pai, o menor deste lugar, não atrapalhe, Pai, o Senhor a falar com teus filhos, e que, pelo contrário, Pai, eu seja um canal de bênção para a vida da tua igreja nessa noite. Ajuda-me, Senhor, nessa caminhada. Ajuda-me, Senhor, nesse labor dessa palavra nessa noite. É o meu pedido, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém? Glória a Deus. Essa é chamada a carta escatológica. A carta do final dos dias, dos finais dos tempos. Existem vários entendimentos, irmãos, e a gente não vamos nos aprofundar muito nisso nessa noite, nas questões escatológicas, no pré-milenismo, no amilenismo, no pós-milenismo, na questão da tribulação, na questão do arrebatamento, mas a gente vai falar um pouco disso. Não que eu esteja fugindo desse assunto, porque eu tenho a minha posição escatológica, e isso de fato influencia a pregação, e isso de fato acaba influenciando o que a gente fala em relação à escatologia. Cada um precisa ter uma posição escatológica, e é necessário que se estude acerca do assunto dos últimos tempos, irmãos. Tá bom? Mas aí a gente vai fazer algo aqui nessa noite, porque se a gente for falar de todas as linhas escatológicas, teríamos que ter bastante tempo aqui para discutir. Mas uma coisa é certa, o grande dia do Senhor, em todas as visões, sejam elas pré-milenista, amilenista ou pós-milenista, elas têm esse grande dia do Senhor, o dia em que o Senhor virá para buscar a tua igreja. Tessalônica era uma cidade grega com uma grande herança, irmã, pagã. Paulo, quando elogia essa igreja, de fato, Paulo faz um grande elogio a essa igreja, porque, de fato, era um povo que adorava outros deuses. O povo grego, irmãos, eles eram muito assim, envolvido com os ídolos. Eles tinham uma paixão, assim, bem particular com os ídolos. Eles não tinham somente um deus, eles tinham vários deuses. Existiam gregos assim que amavam e tinham até 5, 6 deuses.
para adorar. Então, eles não ficavam satisfeitos, nunca estavam satisfeitos em adorar somente um Deus. O povo grego era um povo que amava os deuses. E quando Paulo, de fato, elogia esse povo, dizendo que eles estavam fazendo assim, o que era para ser feito no Evangelho, e que Paulo estava feliz com a atitude deles, e que eles estavam sendo vistos por outras comunidades, Paulo, de fato, estava muito feliz com esse povo, porque, de fato, irmãos, esse povo era um povo que era muito idólatra. E quando eles se dobram diante desse Deus, e a igreja do Senhor começa a crescer em Tessalônica, e Paulo vê o fruto daquele trabalho daquele povo, de fato, Paulo está fazendo um elogio e está muito alegre. Veja, você for ver nos textos, você vai entender a alegria de Paulo em relação a esse povo. E Paulo escreve essa carta encorajando, Paulo escreve essa carta exortando e falando de questões escatológicas e de que jeito, de que forma é necessário que o irmão caminhe, do jeito que o crente deve andar. E essa carta se estende à minha vida nessa noite, se estende à igreja que está hoje situada no século 21, porque essa carta ela é fundamentada em doutrina, não somente uma vez nos textos paulinos, não só uma vez no texto do Novo Testamento. Vira doutrina para a igreja quando uma doutrina se fundamenta, irmão, em vários setores do Novo Testamento, e na própria Bíblia, ela vai se perpetuando até chegar em nós hoje. Então, os textos que leremos, estamos lendo aqui de Paulo, eles se aplicam à igreja do século 21. Não se assuste, não, pastor, era daquela época. Não, esses textos, eles de fato se aplicam à igreja no século 21. Ok? Paulo começa dizendo, caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Irmão, existem denominações, não quero citar o nome, que já marcaram as datas da vinda do Senhor, do grande dia. E ninguém sabe. O próprio Cristo, no Evangelho de Mateus, diz que nem ele sabe o dia, somente o Senhor. Então, essas conjecturas acerca do grande dia do Senhor são conjecturas de fato. Ninguém sabe qual é o dia que o Senhor virá. Mas a Bíblia deixa muito claro que esse dia vai acontecer e que esse dia chegará. E olhando para o cenário da igreja evangélica no século 21, eu tenho a convicção de dizer que esse dia é bem próximo, de que esse dia é chegado. Mas existe uma afirmação no texto e que diz que o dia do Senhor chegará como um ladrão da noite. Irmãos, eu não sei se você aqui já entendeu, eu fui atrás dessa expressão, no ladrão da noite. Irmãos, o ladrão da noite ninguém espera. O ladrão da noite, ele vem, e ele chega, e ele te furta. Ele te leva os seus bens. E você for olhar para esse texto, se você esperar o ladrão, fica fácil. Ou hoje, o ladrão mandar um e-mail para você, e falar assim, hoje à noite eu estarei indo na sua casa e vou roubar a televisão, mas eu vou chegar pelo fundo, ok? Eu não vou chegar pela frente. Eu vou chegar pelo fundo e vou lá, vou pegar a tua televisão, vou pular, vou entregar para o meu comparsa, e aí fica tranquilo, tá bom, meu querido? É assim? Não. Se fosse assim, a gente colocaria caco de vidro lá no fundo, colocaria uma cerca elétrica, ajeitaria a polícia, ligaria para a polícia, o ladrão vai entrar aqui hoje, fica na espreita, e aí prepara que vai acontecer isso. Não, irmão, o ladrão na noite ele vem quando você menos espera. O ladrão na noite você pode ficar um dia esperando, 2 dias esperando, 3 dias esperando, quando você fecha o olho, vai na cozinha, ele entrou e roubou. É igual pinchador. Quem já teve a casa pinchada sabe do que eu falo. Você pode ficar 3, 4 dias vigiando, colocando binóculo, organizando. Hoje ele vem. Hoje com a espingarda de chumbinho, né? Quando ele chegar, eu vou dar um chumbinho nele. Porque eu não quero matar, quero só dar um susto, né? E aí o camarada fica ali, naquela vigilância maluca, desesperado. E aí quando de repente você vai, minha esposa, meu amor, vem almoçar. Aí quando você vai almoçar, você vai e come. Quando você volta lá assim, ó. Haddock, Jondoc, Manel, os caras, né, coloca a sigla lá. Você fala, meu Deus, só foi o prazo de eu comer e voltar. O cara pichou meu muro, não é assim? É assim que o Senhor virá. Quando a igreja menos esperar, Ele virá.
de forma surpreendente, de forma assustadora. E quando nós nos dermos conta do que aconteceu, virá o susto, virá o pânico para todas as nações, para todas as pessoas, para o povo do planeta, do universo, a vinda gloriosa do Senhor, o grande dia do Senhor, que foi falado pelos profetas, que foi falado pelo próprio Senhor, que foi falado pelo apóstolo Paulo, pelos apóstolos, pela igreja, pelos patriarcas, pelos grandes homens. Esse dia acontecerá, irmão, e ele vai chegar, o grande dia do Senhor, que o nosso Senhor, quando morreu como um cordeiro, né? Ele veio aqui como um cordeiro mudo, foi levado, morreu, foi crucificado, morreu, judiaram do nosso Senhor, fizeram coisas absurdas com ele, mas nessa volta, ele virá como juiz das nações, virá como um leão, que virá julgar os vivos e os mortos, esse Deus que virá dissipar todas as obras das trevas, besta fera, minha mãe chamava de besta fera, o anticristo, todos esses agentes serão dissipados pela gloriosa, majestosa, grandiosidade do Jesus Cristo, que virá julgar todas as nações. O dia do Senhor, o dia glorioso, o dia da intervenção pessoal de Deus. Então, irmãos, é a segunda vida do Senhor, é o grande dia do Senhor. E nós que somos de origem, que somos adeptos da teologia reformada, não cremos em 3 voltas. A teologia pré-tribulacionista diz que ele virá de novo em saque e virá de novo para julgar. E os textos bíblicos não nos dão ênfase para isso. Os textos nos dizem que ele já veio encarnado e agora virá fazer uma intervenção de uma vez por todas para levar a igreja. Não tem 3, irmãos. Tá, e a gente fica com essa esperança, aí vai ter um arrebatamento, aí eu vou embora e os irmãos que ficam, tá tudo lascado. Uhul, fui. Farinha pouca, meu pirão primeiro, irmão. Tem isso. Os textos não dão base para isso, não tem isso no texto. Se você ver, o povo será arrebatado sim, quando o Senhor vir. Se você for olhar o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, que antecede isso aqui, o Senhor virá, pegará a igreja, sacará a igreja, vai levar a igreja do Senhor. Mas aí, meu irmão, o juízo do Senhor já foi decretado sobre a terra. Chegou, meu irmão, está liquidado, está dominado pelo nosso Senhor. E a música diz aqui que todo joelho confessará, toda língua, né? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Israel terá que se dobrar, os ricos terão que se dobrar, os ateus terão que se dobrar, homens e mulheres terão que se dobrar, japonês, negro e branco, seja qual for a raça, se dobrará diante desse Deus. E esse dia vem, esse dia acontecerá, porque a Bíblia não erra, a Bíblia é verdadeira, esse dia chegará, não tenha dúvida acerca disso. Ah, pastor, eu tenho dúvida, eu também tive. Quantas vezes na minha mente eu fiquei, será que esse negócio de Jesus voltar é verdade mesmo? Será que esse negócio vai acontecer? Porque esse papo aí desde da minha avó, da minha bisavó, a gente vai ver textos, pregações do Takayama, do pastor Takayama, do Billy Graham, de grandes cruzadas. Jesus está voltando e hoje nós estamos no século 21 e ainda ele não voltou. Jesus está voltando. Eu creio nessa mensagem, porque é a mensagem da Bíblia, é a mensagem da palavra, e eu creio na palavra, eu creio nas Escrituras. Quero abrir uma ressalva nessa noite, um parêntese. Tem um camarada que eu não vou zelar dele aqui hoje, né, e serei totalmente antiético. Tomem cuidado. Chama-se Senhor Caio Fábio. Tem crente adorando, gostando. Aquele camarada diz que Jesus pode ser seguido, mas a Bíblia não. A palavra não deve ser seguida, não deve ser obedecida, porque é a teologia do medo, é a teologia do pânico, é a teologia do que tem que pagar dinheiro, e está se dobrando diante das heresias, milhares de heresias desse cidadão. Um homem ferido, um homem magoado, um homem raivoso, um homem que divide, um homem que diz que segue o Cristo, mas odeia todos os pastores, um homem que diz que segue Cristo e odeia as outras denominações, um homem que diz que segue Cristo e odeia tudo e todos. Irmão, tome cuidado em nome de Jesus.
Cuidado não somente com ele, cuidado com todos esses homens que dizem que as Escrituras não são autoridade para a tua vida. Cuidado com esses homens que dizem que as Escrituras têm erro. Cuidado com esses homens que colocam textos e a chave hermenêutica não são as Escrituras nem Jesus. Que a chave hermenêutica de entendimento dele é ele próprio, é o ventre dele, são as entranhas dele. Tome cuidado, irmão. Não fica batendo palma e nem compartilhando esses lixos e essas porcarias e nem reproduzindo o que é falado, não. Porque Jesus Cristo, esse que morreu, ressuscitou, é a chave hermenêutica do entendimento. E esse sim, irmão, virá, buscará a igreja dele, linda, ataviada, a noiva perfeita, perfumada, que morará com ele, querido, no dia perfeito, o dia que nós estaremos com ele face a face, dizendo: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena ser cristão. Valeu a pena abrir mão do pecado. Valeu a pena abrir mão das drogas, da prostituição, dos pecados que a Bíblia coloca como padrão para eu não seguir. Valeu a pena, Senhor, ser um cristão autêntico e verdadeiro, que conversava contigo todos os dias. Valeu a pena, Senhor, abrir mão desse pecado, desse mundo perdido. Valeu a pena, Senhor, é o dia em que o Senhor virá buscar a igreja, e você, querido, e nós estaremos com Ele, face a face, jubilantes, alegres, felizes por estar com Ele. O que o texto continua dizendo? O grande dia do Senhor é o dia da intervenção pessoal de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, diz que antes desse dia haverá grande incredulidade. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, nós iremos falar dela ainda. Que haverá grande incredulidade. Irmãos, se vocês forem olhar para o cenário da igreja evangélica do século 21, se você for olhar para o cenário da igreja, da comunidade, da sociedade, das universidades, você vai ver o tanto de pessoas incrédulas que não acreditam mais em Deus. Pessoas que estão dentro da igreja e não creem mais que Jesus Cristo salva, cura e liberta. Pessoas que se abandonaram de uma teologia simples e básica, e tão profunda, que é a teologia da cruz. E se apegam a bens materiais, seguindo dogmas da igreja romana. Colocando como centro de todas as instituições, de todas as suas ações cristãs. Pessoas que estão dentro do corpo de Cristo e não acreditam que Jesus Cristo voltará. Que não acredita que o Cristo, 100% homem, da teologia de João, 100% Deus, exista. Ah, não, Jesus não foi 100% Deus. Eu conheci um homem, ele falou para mim que Jesus foi um profeta, foi de fato. Não, pastor André, você não está entendendo. Quando ele lia os pensamentos, Jesus lia pensamento, amém? Quem ele pensa que ele é? Quando eles estavam arrazoando lá com raiva, emburrados, os fariseus, Tanto é que os ensinos de Cristo vieram por conta dos fariseus. Quando eles estavam arrazoando entre si, quando eles estavam murmurando entre si, e Jesus vinha com toda... Ele disse que aquilo ali era porque Jesus tinha o dom de profecia. Eu falei, não, varão, ele via aquilo porque ele era Deus. Jesus não via só fora, Jesus via dentro. Mas ele, na sua humildade, decidiu ser homem, para que se parecer comigo e com você, para finalizar o que nenhum homem conseguiu fazer no Antigo Testamento. Que nenhum homem, se ele não tivesse vindo até hoje, conseguiria fazer. Que era viver uma vida 100% santa. 100% linda, perfeita. Pisar nesse chão cheio de barro e permanecer 100% santo. Só Jesus. É necessário, irmão, que nós observemos as Escrituras e entendemos que na nossa leitura, no nosso entendimento, acreditar que ele era 100% Deus e 100% homem. Ele chorou. Ele se entristeceu. Mas ele também teve um corpo glorioso. Ele foi manifesto. Existem alguns historiadores que dizem que o olhar de Jesus, ao mesmo tempo que poucos e quase ninguém conseguia olhar nos olhos dele, de tanta graça, de tanta majestade que havia nele. Textos históricos, não sabemos se são fidedignos e dignos de recepção para a nossa teologia, mas era que Jesus ele era tão sereno, tão santo, que homem algum conseguia olhar nos olhos dele diretamente.
de tanta santidade, de tanto poder, de tanta graça com que falava. Porque as pessoas ficaram comovidas com tanto Deus, com tanto amor, com tanta produção de fé, de esperança, de amor, que nenhum homem, nenhum profeta e nenhum rei de Israel conseguiu ter. E nós, em pleno século XXI, muitos de nós não cremos nesse Cristo e criamos um monte de teologia, monte de confusão, que não é a teologia boa para nossas vidas, que quer desmerecer o cristianismo e esse Cristo. Tomem cuidado em nome de Jesus. Cuidado com da onde você tem bebido água, meu irmão. Cuidado qual a fonte você tem bebido água. Tome cuidado, essa água pode te matar. Pode dar uma infecção intestinal de você e você morrer. Tome cuidado. Aprenda a tomar a água que sai diretamente do trono de Deus. Existem grandes fundamentadores, grandes homens de Deus, que contribuíram de forma grandiosa para que o reino do Cristo, 100% Deus, 100% homem, fosse instituído nessa terra. E dessa água devemos beber. Agora, homens que refutam a divindade do Cristo, refutam esse Deus. Ele veio somente em espírito. Esse é o espírito do anticristo, João diz. Jesus, ninguém tocou nele, não sei o quê. Ele era um espírito, ele flutuava, nem pisou na terra. Sai fora. Não sei o quê, Jesus Cristo não vem em sangue. Não tinha sangue não, ele era um espírito de luz. Cuidado com esse papo. E a igreja evangélica do século XXI tem bebido dessas fontes e se tornado incrédulo. Eu quero ler capítulo 2 de Tessalonicenses, segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Agora vem aqui, meu irmão, o grande ponto alto que culmina nesse texto. Segura aqui. Irmão, aqui é fantástico, Paulo. Paulo dirige esse texto para nós, para crentes, para servos de Deus, homens que confessaram diante do batismo, diante do público, diante do universo, que Ele é Senhor sobre a tua vida. E ele continua dizendo assim: entretanto, é no versículo de número, capítulo 5, 4, vai para o versículo 4, olha o que ele diz: entretanto, Jesus virá como ladrão na noite. Toma cuidado. Entretanto, irmãos, você é irmão? Paulo está falando com você? Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, então não se preocupe. A preocupação, o medo, o pânico da vinda do Cristo é para quem não é irmão, para quem não é da fé, para quem não é cristão de fato e de verdade. Esse mesmo texto que diz: vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Vocês não serão pegos de surpresa, fiquem tranquilos. Esse vós, irmãos, ao mesmo tempo que ele me confronta, ele me conforta. Ao mesmo tempo que ele me conforta, ele me confronta. Porque agora eu entro numa dúvida, num dilema: será que eu sou desses? Será que eu sou dos irmãos? Será que essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 4, ele vai dizer: vós, irmãos, é para você? É para mim? Eu sou desses, irmão? Eu sou esse irmão aqui, que não preciso ter medo dessa surpresa, desse dia surpreendente, desse dia da intervenção pessoal de Deus? Ou eu tenho que me preocupar, ficar com medo? Porque eu não vivo mais nas trevas, eu vivo na luz. Irmão, no Evangelho é muito legal. Não tem 3 caminhos. É luz ou trevas. É Deus ou o diabo. Não tem coluna do meio, igual o jogo da loteria esportiva. Botafogo 2. Vasco 0. Flamengo e Atlético, coluna do meio. Né? Não tinha esse joguinho? Década de 70, década de 80. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Da loteria esportiva. Ninguém está querendo dizer, porque é para dizer que não é velho. Está todo mundo aqui da década de 90. Todo mundo novinho aqui. Loteria esportiva, década de 80, 90 ali, o negócio era todo deu zebra, né? Tinha a zebra do Fantástico, enfim. Os irmãos ficavam no culto à noite, doidos para ir para casa para assistir
os gols da rodada e ver o que estava rolando na loteria esportiva. Vamos voltar para cá. Vós, irmãos. Vós, irmãos. Está aqui, irmão. A hora de você parar e analisar. Quem sou eu? O que está acontecendo comigo? Eu tenho a certeza da salvação ou eu sou desses? Ou eu sou dos que serão pegos de surpresa? Quem é você, irmão? Você é a noiva prudente ou a nécia? Quem é você, irmão? Quem é você? Você sabe que tipo de vida, que tipo de cristianismo você tem vivido. Você sabe se tu é salvo ou não. Você sabe, tu tem certeza da tua salvação ou não. Se você não está vivendo nas trevas, não se preocupe. Porque quem é de Jesus não vive nas trevas. Vamos para João? Teologia de João, vamos botar luz em João nesse texto aqui. 1 João capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler para vocês, não precisa abrir, não, irmão. Pode confiar em mim, está aqui, ó. Pode ficar tranquilo. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como os filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Irmãos, eu não tenho ferramenta para dizer que você é ou você não é. Quem sou eu? Tu é salvo, tu não é salvo, tu vai para o céu, tu vai para o inferno. Não temos. Mas a Bíblia, ela nos dá um padrão de quem é e de quem não é. Olhando para o texto bíblico, eu posso sugerir. Como eu não posso fazer isso, esse pré-julgamento, quem vai para o céu ou para o inferno, você faça. Consigo mesmo. Porque se você cuidar de você, você se autoanalisar, você olhar para dentro de você e ver o que você é, as coisas vão melhorar. Algo pode acontecer. E a revelação plena do Cristo pode ter chegado à tua vida. Vamos lá? Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Pois o veremos como Ele é, em glória, majestoso. E todo que tem Ele, essa plena confiança, purifica-se a si mesmo. Assim como Ele é puro. O padrão é Jesus. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando, ou vive atuando, praticando o pecado, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Sabemos igualmente que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Ou seja, tem uma tradução que está dizendo assim, não anda na prática do pecado. Nós pecamos, mas não andamos praticando o pecado. Querido, eu quero te dar um recado nessa noite. Se você anda habitualmente pecando de dia, de noite, de dia e de noite, e vive sob uma prática de remorso, que não é o arrependimento, cuidado, existe um problema no teu cristianismo. Porque remorso é diferente de arrependimento. O cristão autêntico, ele peca, sim, mas ele se arrepende. E esse volume de pecado na sua caminhada cristã tende a diminuir. Se porventura, querido, o pecado na tua vida, somente o volume, somente aumenta. Você cai, levanta, e não existe uma progressão, não existe uma melhoria no teu cristianismo. Você está com problemas sérios. Eu estou com problemas sérios. Existe uma necessidade de um homem se purificar todos os dias. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu. Se porventura você é apaixonado pelo teu pecado, se você tem um pecadinho de estimação, tome cuidado. Tome cuidado em nome de Jesus. Abra do teu olho. Cuidado, igreja. Que eu tome cuidado, que nós tomemos cuidado. Eu não estou aqui, irmão, para acusar ninguém. Não estou aqui para apontar dedo na cara de ninguém. Deus me livre disso. Porque eu também sou um pecador. Um irmão essa semana ligou para mim e falou assim, rapaz, tem hora que eu penso que tu não tem pecado, não. Eu errei, porque eu falei com ele, anda comigo um dia.
você vai descobrir que eu peco. Mas eu tinha que ter falado assim, anda comigo 2 horas, que você vai descobrir quem eu sou. O homem que precisa dessa graça maravilhosa todos os dias para viver. Mas eu não estou dizendo disso. Eu não estou dizendo de homens que pecam. Eu estou de pessoas que amam a prática do pecado. Que praticam o pecado como praticam a musculação, como praticam o crossfit, como praticam a ginástica funcional, como praticam diariamente as suas funções profissionais, que praticam, de prática que eu estou falando, e dessa mesma forma, nesse mesmo volume, praticam o pecado. O texto de João diz, todo aquele que permanece nele não vive pecando, ou não anda na prática do pecado. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que vive habitualmente ou anda na prática do pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho se manifestou para destruir as obras do diabo. Aleluia. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama o seu próprio irmão. Se tu odeia alguém, tu és filho do diabo. A Bíblia está dizendo, não sou eu. Se você anda na prática do pecado, não sou eu que estou dizendo, tu é filho do diabo. Se tu ama a justiça de Deus, se tu anda em santidade, que tu busca a Deus, você se esmera de dia e de noite, tu és filho de Deus. Tu és um cristão. Se tu não anda de acordo com a justiça das Escrituras, da palavra, tu é um diabão. Tem um diabão e tem um cristão. Não sou eu que estou dizendo, são as Escrituras. Abre teu olho em nome de Jesus. Abramos nossos olhos em nome de Jesus. Cuida de ti e da doutrina. Paulo fala a Timóteo. Cuida de ti e da doutrina. Ame essa palavra, irmãos. Essa é a palavra de vida que vai mudar a tua história. Faça uma análise pessoal. Faça uma análise pessoal da tua vida. Do que você tem vivido. Deixa eu terminar aqui. Quase terminando. Deixa eu voltar, né? Essa palavra de João é muito pesada. Essa palavra de João, ela entra como um punhal em nós, nos chamando à responsabilidade, à verdade. E essa palavra nos rotula. Não devo te rotular, nem você rotular os teus irmãos, jamais. Mas que você olhe para esse texto e ele te rasgue por dentro. Mova em você um sentimento de que algo precisa melhorar, de algo precisa mudar, ou de que algo precisa somente melhorar a cada dia. Existem 2 tipos de crente na Bíblia, querido. O crente que dá trabalho e o crente que trabalha. Versículo de número 6. Portanto, ou assim, não durmamos como os demais, mas estejamos alertos e sejamos sóbrios. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, nós estamos falando de salvação. Esse texto está me chamando a atenção para que eu não se pareça com os filhos das trevas. E, irmãos, é assustador do tanto que nós temos copiado os ímpios. Do tanto que eles têm servido de padrão para a nossa conduta diária. É assustador. Nós deixamos de ser referencial e padrão para ser seguido. Atos 2:42. As pessoas olhavam para os crentes em Atos 2:42 e tinha vontade de ser como eles eram. Hoje as pessoas têm olhado para alguns cristãos, não para todos,
e tem dizido, isso aí é crente? Isso aí é tipo de cristão? Isso aí é crente? Compra e não paga? Picareta, dá a volta em todo mundo, mente mais do que o homem da cobra da feira do Paraguai, enrola todo mundo no migué, cheio de confusão, murmuração e treva, onde está só tem briga. Que é isso? Esse cara é crente, ele odeia fulano de tal, ou todo mundo da família, ninguém gosta dele. Ninguém chama ele para orar. Eu vou botar um infeliz desse para botar a mão na minha cabeça, eu vou piorar. Seja parecido com Cristo. Seja um cristão de fato, de verdade. O padrão é a Bíblia. Ela tem o padrão para mim e para você, para vivermos. Versículo de número 8, ele diz, nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. A chave daqui está escrita, está em Efésios capítulo 6, quando Paulo fala da armadura do cristão, da armadura da fé. Vamos lá? O que é que nós precisamos para viver? O que é que você precisa para viver, irmão? O que é que nós precisamos para viver? Efésios, capítulo de número 6, diz assim. 6:10. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos. Eu vou perguntando, vocês respondem para mim, tá bom? Revestindo de toda a armadura de Deus. Opa! Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existe uma luta contra Satanás. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão, Satanás quer te matar. O diabo quer te destruir. Ele quer colocar o teu nome na sarjeta. Ele quer te colocar na pior situação que um ser humano quer estar. Querido, eu trabalho com carro de recuperação. Acredite você ou não, tem um rapaz que trabalha comigo hoje, o nome dele é Levi. Eu e minha esposa fomos buscar Levi. Levi estava jogado no chão, na sarjeta. Dormia como um feto, sob o efeito do álcool. Ali, Satanás ria da cara dele, por meio da boca daqueles homens todos. Isso aí já era. Esse aí é meu, esse aí é nosso. Tinha um galego lá que inclusive morreu atropelado agora no recantamento. Isso aí é nosso, isso é meu. A maior alegria de Satanás é apontar para a criação de Deus, dizer aí, o que eu faço com os teus filhos? O que eu faço aí com a tua criação? O diabo, querido, ele não se cansa. Existe uma característica nele, que ele é incansável. Ele é incansável. E a luta dele é para te acabar, para te matar, para te envergonhar. E a nossa luta é contra o diabo, sim, ele existe, ele é real, e ele sai todos os dias para te matar. A nossa sorte, glória a Deus, aleluia, que ele é um cachorrinho, que só vai até onde nosso Senhor permite que ele vai. Porque aquele que não anda na prática do pecado, o inimigo não toca. É a palavra. Por esse motivo, por conta dessa luta, tá, irmãos? Vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente o dia mau, e havendo batalhado até o final, permaneceis inabaláveis sem retroceder. Estai, portanto, firmes, igreja, trazendo em volta o cinto da verdade. Quem disse eu sou a verdade e a vida? O teu cinto é a verdade, irmão. Quem é a verdade, irmão? Jesus, fala Jesus. Jesus. E vestindo a couraça da justiça. Quem é a justiça? Quem é, irmão? Jesus, calçando os seus pés com a proteção do Evangelho. Quem é o Evangelho? Quem é o anúncio das boas novas para a minha vida e para a sua vida, irmão? Jesus, irmão, fala Jesus. 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 É o que você precisa para vestir hoje. É o que você precisa para comer amanhã. É o que você precisa pensar para viver.
calçando seus pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre no escudo da fé. Quem é o pai da fé? Quem é a fonte da fé, irmãos? Ai, meu Deus, aleluia, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno, e usar igualmente o capacete da salvação. Quem é a salvação? Quem é o Redentor? Usa Jesus na cabeça, usa Jesus no cinto, usa Jesus no peito, guarda teu coração. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar setas inflamadas, usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Quem é? É Jesus, irmão! É o que você precisa para viver. É o que Paulo fala aos Tessalonicenses que nós precisamos para viver. É Jesus. Não há outro. Não há um nome dado entre os homens, a qual haja salvação para a tua vida e para a minha vida. É Jesus. Só Jesus pode livrar a tua alma do inferno. Só Jesus pode te salvar, te libertar, te curar, limpar você do teu pecado. Só Jesus. E Ele voltará a buscar a igreja limpa, ataviada, parecida com Ele. Só Jesus. Só Jesus.